Só não se engane com uma coisa: é muito fácil se enganar. Meu nome é Vitor Naine, também conhecido como Vitor Naine ou como 9. Desde a gravação do último vídeo que eu fiquei pensando, especulando aqui o que eu iria gravar logo de cara no segundo vídeo. Então eu resolvi começar tentando responder uma pergunta clássica e quase que irrespondível: o que é filosofia? Cada filósofo, em cada época, em cada momento histórico, tentou definir a filosofia à sua maneira. Então o que eu vou tentar fazer aqui é discutir com vocês alguns pontos-chave que poderiam nos auxiliar a chegar numa ideia, ainda que vaga, do que é filosofia e como ela pode nos ajudar em reflexões profundas sobre talvez qualquer coisa, em qualquer área do conhecimento. Uma via importante e interessante para se compreender o que é filosofia é iniciando com a própria etimologia da palavra filosofia, que é grega. Filosofia era um neologismo historicamente atribuído muito provavelmente a Pitágoras, que é a junção de dois termos da língua grega antiga: filosofia. Philos, para o grego antigo, é um tipo de amor, que poderia ser mais ou menos traduzido como o amor fraterno ou a amizade pura e verdadeira, enquanto Sofia é sabedoria. Mas devemos analisar que tipo de sabedoria. Não é difícil compreender que o pensamento teórico ou a sabedoria teórica foi mais valorizada em pleno crescimento da democracia e em crise da democracia já na Grécia antiga antes de Cristo. A beleza, em parte, e o problema, por outro lado, da democracia é justamente o estímulo à argumentação. Numa assembleia política, quem argumenta bem leva muita gente junto. Consequentemente, o ponto de vista de uma reflexão teórica e argumentativa passou a ser muito valorizado. O problema disso é que outras formas de sabedoria, como a sabedoria prática, passam a ser desvalorizado. É só você analisar dentro de você mesmo ou no seu discurso interno comum. Quando você pensa num sábio, você pensa numa pessoa que faz muito bem um sapato? Ou quando você pensa no termo gênio, sábio, vem à sua mente os grandes teóricos da humanidade? Pense bem nisso. Em última instância, um conhecimento pitagórico e platônico. Faz sentido? Só que em toda e qualquer crise existe aí sempre essa dicotomia. No momento onde um país precisa se desenvolver industrialmente, não vai ser valorizado o pensamento puramente teórico, como é o da filosofia. É preciso estimular o mercado de trabalho, é preciso estimular a engrenagem, fazer com que a coisa funcione. Portanto, sofia, sabedoria teórica, matemática, abstrata, tem sim, naturalmente, o seu valor. Ela é necessária para a experiência humana de forma geral, em toda e qualquer cultura, creio eu. Ainda que ela não seja a única forma de sabedoria. E sobre o filos e a filia, o eros, o ágape e outras formas de amor, nós podemos falar num vídeo só sobre isso, que vai ser fofo. É dito e aceito que a filosofia nasceu na Grécia Antiga. Então não se fazia filosofia antes do seu nascimento na Grécia Antiga? Como pensavam os antigos povos? Os mitos davam conta da realidade humana, de forma que era aceito tanto pelos grandes sacerdotes de povos antigos, quanto pelo povo, era aceito de forma muito profundamente religiosa. Mas
no momento de mudanças econômicas, sociais, políticas, surge nas fronteiras entre os povos a necessidade de se pensar de maneira diferente, de se pensar de maneira mais universal, que desse conta desses confrontos mitológicos. Se pensarmos de maneira muito simples, o que há de comum entre a minha crença e a sua crença? O que há de comum entre as grandes religiões do mundo? É muito mais fácil, talvez, apontarmos as diferenças entre as religiões. Com filosofia se faz ciência, se estabelece bases e critérios para instituições religiosas, mas a filosofia é uma maneira radical de se estabelecer critérios lógicos, mas que nos fazem ir um pouco mais profundamente naquilo que chamamos de uma busca perene pela verdade, por algo além da doxa ou da opinião vaga. Dando aula durante muitos anos, eu tirei algumas características que eu acho que são comuns a todo ou quase todo pensamento filosófico da história da filosofia. Em geral, os filósofos buscam a verdade. Nessa busca, eles podem certamente encontrar uma não-verdade, o que é muito mais fácil e plausível. Em geral, essa busca é por um domínio universal dessa possibilidade de verdade. O que é verdade para mim é necessariamente o que é verdade para você? Ou nesse relativismo existe aí alguma relação comum? Se você entende minimamente os símbolos da matemática, dificilmente você vai negar que 1 mais 1 igual a 2 dentro desse sistema numérico. Então isso seria uma tentativa de conhecimento universal, que independa da crença de cada um. Então temos a busca por uma verdade universal por via da racionalidade de forma crítica. E dentro disso é lógico que haverá inúmeros pensadores, principalmente os contemporâneos, depois do século XIX e XX, que vão desconstruir toda essa pegada da filosofia. Quem foi o principal discípulo, mais importante, mais famoso discípulo de Platão? Aristóteles. Aristóteles era um platônico? Nope. Aristóteles foi conhecido por justamente criticar o seu grande mestre Platão. E isso é muito comum na história da filosofia. O grande filósofo estimular o seu discípulo a fazer crítica e não uma mera aceitação do seu pensamento. Um caminho possível para se filosofar é, primeiro, ouça, experimente aquele tipo de pensamento, siga a sua teoria, deguste aos poucos aquele tipo de conhecimento, porém, sempre com a pulga atrás da orelha, para quando você for mais experiente no poder da argumentação e principalmente quando a sua consciência estiver mais expandida em relação àquilo, aí sim você entra com a crítica, para ver se aquilo se sustenta. Então o bacana da filosofia é tentar sair do mero achismo. Eu acho que você acha aquilo e fica por isso mesmo e a gente não chega a lugar nenhum. E isso gera muito problema, muitos conflitos. E é justamente nos momentos de conflito que nasce novas filosofias, novas maneiras de se pensar rigorosamente o mundo e a vida, principalmente humana. É o que o pensador contemporâneo vivo esloveno chamado Slavoj Žižek disse para o Roda Viva quando esteve aqui no Brasil. Ele disse o seguinte nessa entrevista aqui: as revoluções não acontecem quando as coisas estão no seu pior momento. Em geral, acontecem quando estão se abrindo. Antes de cairmos numa crise absoluta existencial diante de qualquer mudança cultural, veja por esse lado positivo. Se tivéssemos no pior
momento do pensamento teórico, nós não iríamos nem enxergar a necessidade de um pensamento teórico. Se nós enxergamos, é porque tem algo se abrindo. Qualquer tipo de mudança é de fato uma utopia. Mas pensemos o termo utopia de maneira positiva. Utopia, ao pé da letra, é o topos. Topos, da onde vem o termo topografia, que significa lugar. E u é negação. Então, utopia é um lugar que não existe. Ou, em outros termos, um lugar que ainda não existe, mas que talvez seja possível existir ou se aproximar dele. Portanto, talvez ainda exista um lugar para o pensamento crítico, não apenas voltado para uma elite intelectual de uma nação, mas talvez seja possível fazer com que, ao menos, a base de um conhecimento crítico seja ensinada e estimulada no ensino de base. Bom, deixe o seu recado aqui embaixo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, por favor, porque aí você vai ter acesso às novidades de maneira mais eficaz. E até o próximo vídeo.